Que alegria estar aqui com você novamente para dar seguimento, segundo videozinho dessa série Recomeço e Mudanças, e eu espero te abençoar. Se você que está me ouvindo pensou em alguém, ou essa reflexão pode abençoar fulano, faz chegar até essa pessoa. Eu não tenho acesso a todos, e se você foi abençoado, abençoe outros. Mas gente, olha, eu estava pensando hoje pela manhã que a minha vida ministerial começou aos 18 anos de idade, lá em Bauru, com dependentes químicos, e depois logo ingressei na Jocum, e onde eu servi por anos como missionário em contextos transculturais, depois plantando igrejas aqui no sertão do Nordeste e trabalhando como pastor de missões em algumas igrejas. Hoje, com 57 anos, vivendo 5 anos de experiência de um segundo casamento, com a minha esposa, eu tenho estado aqui dando aquilo que Deus tem me dado, como sempre foi. Ninguém pode dar o que não tem. Então, na minha autenticidade, eu sempre compartilhei os meus sucessos e os meus fracassos, e abençoando aqueles que estiveram ao meu redor. Hoje não é diferente. Eu estou aqui intercedendo, orando e desenvolvendo um ministério de restauração através das ministrações, através das orações, através do bate-papo e da conexão com muitas pessoas que estão vivendo uma crise e estão se levantando para um processo de restauração. Experiências que eu vivi, experiências de onde eu tiro coisas hoje que da parte de Deus, pela graça e misericórdia dele, eu posso compartilhar e abençoar tanta gente. Mas olha, mais uma vez essa semana, ouvindo uma mensagem, e eu tenho ouvido muitas mensagens, o pregador me fez pensar sobre as duas grandes causas que nos levam a crises na nossa vida. E pensando sobre essa reflexão, eu comecei a me lembrar de quantos colegas eu tenho reencontrado. Jocumeiros, pastores, missionários, crentes, irmãos queridos que participaram financeiramente, que estiveram comigo na linha de frente da obra missionária. Eu tenho reencontrado muitos desses queridos, mas também tenho encontrado muitas pessoas que eu não conhecia nessa fase da minha vida. Gente, eu tenho tido a tristeza de saber de alguns que estão afundados num poço de crise, que se nesse momento, e eu espero que aconteça, eles tomarem uma decisão de serem restaurados, de uma mudança extrema na situação em que eles estão vivendo, eles vão ter que ao redor recolher pedaços que restaram do seu ministério, do seu casamento, da sua vida pessoal. Porque são pessoas que estão extremamente destruídas. E eu tenho um peso tão grande por essas pessoas. Tenho orado por você, meu querido. Tenho orado por você que perdeu a esperança. Tenho orado por você que se vê no meio de ruínas. Não está de tudo perdido. Eu tenho esperança. Você está nessa situação ainda, porque está chegando o momento de Deus tocar a sua vida e te trazer de volta. Mas eu também tenho reencontrado e conhecido pessoas que estão vivendo o auge do seu ministério, alguns que continuam com a mesma inspiração de 50 anos atrás, de 40, de 30 anos atrás, e com alegria servindo aí na linha de frente. A gente nunca sabe o que cada um está vivendo. Às vezes a gente se engana acerca da aparência, acerca do que a gente vê nas redes sociais e ouve sobre uma pessoa, quando ela está desmoronada, quando ela está caída, quando ela está na lona e sustentando, levando, não sei em que força, a aparência de um ministério bem-sucedido. Eu já vivi isso. Eu já vivi situações em que aparentemente estava bem-sucedido e dentro de mim estava desmoronando, meu mundo estava se acabando. Portanto, duas grandes razões que nos levam a crises que acontecem em momentos inesperados da nossa vida. Primeiro, são os erros e os equívocos que nós cometemos. Todo mundo erra. Equívocos acontecem na vida de todo mundo. Quem nunca se equivocou acerca da compra de um carro, da compra de uma casa, acerca de uma viagem? Quem nunca se equivocou acerca de uma mudança de cidade que não devia ter feito? Quem nunca se equivocou acerca de um relacionamento que você começou? Então são equívocos, são erros que de certa forma trazem uma certa culpa, mas eles não são necessariamente tão pesados e a culpa que eles trazem, elas não devem se transformar num jugo
onde a gente se entrega e diz, pronto, não vai dar nada certo mais na minha vida por conta de um erro, de um equívoco. Meu irmão, foi um simples erro, foi um equívoco. E você pode começar de novo. Isso aí te ensinou a nunca mais errar. Talvez você só vai acertar nessas questões relacionadas à sua vida pessoal, à sua família. Então, não se desespere por conta disso. Agora, tem uma coisa muito séria que faz a gente desembocar num poço de crise terrível na nossa vida. E isso realmente é sério. Se chama pecado. A gente nunca deve tratar os equívocos da nossa vida como se fossem pecados e ficar por aí morrendo, entregue, nunca mais vou acertar e aceitando os ataques, as acusações do diabo por conta de um equívoco. Levanta a sua cabeça, isso acontece na vida de qualquer um. Mas também a gente não pode querer tratar pecado como se fosse um simples erro, um simples equívoco na nossa vida. Estão aí duas coisas diferentes, muito embora as duas nos levam a crises. Mas até a dimensão da crise que um equívoco leva é diferente da dimensão que a crise gerada pelo pecado nos leva. E eu comparo a crise ao fundo, a um buraco, a um poço, ao fundo de um poço, onde nós podemos chegar se a gente não conseguir sair antes. Gente, pecado é uma desgraça na vida de qualquer um. E normalmente a crise gerada pelo pecado começou quando a gente achou que podia ir um pouquinho mais. Quando a gente achou que podia experimentar um pouco mais daquela aventura, daquela emoção, e depois a gente resolvia e ficava tudo bem. Não resolveu. Virou uma bola de neve. Te trouxe consequências terríveis. Você acabou se entregando aquilo e depois de um veio outro, e veio outro, e veio outro, como a Bíblia diz, um abismo puxando o outro. E onde você está, meu irmão? Eu quero te dizer que você está aí ainda. Porque vai chegar o momento de Deus tirar você daí. E eu espero que esse momento seja agora, quando você está me ouvindo, quando você vai receber a minha oração e começa uma mudança, um novo trajeto na sua vida, e não importa a que profundidade você esteja vivendo dessa crise, dessa desgraça, dessa miséria na sua vida. Falando em crise, eu comparo a crise a um buraco, a um poço. A gente começa a descer, 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 e quando a gente chega ao fundo desse poço, a gente se arrebenta. Por isso que eu digo que a gente, olhando ao nosso redor, a gente só vê ruínas, os pedaços, o ministério está despedaçado, a família está despedaçada, o casamento está despedaçado, a sua vida pessoal está despedaçada, a sua vida profissional está despedaçada, a sua vida emocional, sentimental está despedaçada. E se você quiser, você vai ter que juntar os pedaços para recomeçar. E é aí que a coisa pega. Porque quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está na crise, a gente lida com descrença, a gente lida com falta de esperança. É difícil acreditar que a gente ainda pode dar a volta por cima. A gente fica pensando se vale a pena sair daquilo para começar a virada, para virar uma nova página, para recomeçar. A gente fica pensando, como é que vai ser? Como é que eu vou ser recebido? E a minha dignidade? Como é que as pessoas vão nos tratar? Deixa eu dizer uma coisa para você. As crises, especialmente por causa do pecado, elas podem trazer danos, perdas, consequências irreparáveis. É provável que se você tomar uma decisão junto comigo hoje de recomeçar, existem perdas que você nunca vai recuperar. Meus queridos, eu tenho encontrado pessoas em meio a essa crise que já dura anos, que já não tem mais saúde, porque se entregaram à promiscuidade sexual, onde adquiriram doenças e hoje estão vivendo uma fase terminal. Eu tenho encontrado pessoas que, durante a crise, por conta do pecado, se entregaram a uma experiência de um tráfico de drogas e hoje estão dentro de uma penitenciária. Eu tenho encontrado pessoas que hoje estão no abandono da sarjeta, da cracolândia, do alcoolismo, que estão cheirando, que estão fumando, que estão por aí vendendo seus corpos. E quando essas pessoas se veem nessa situação, elas se perguntam, será que vale a pena voltar? Será que eu consigo recomeçar? Você está lidando com a falta de esperança.
Você está aí recanteado. Essa semana um colega disse: Carlos, eu estou no meu Lodebar. Lodebar era aquela cidade para onde Mefibosete se retirou no seu fracasso, na sua fuga. Não importa o que você está vivendo no seu Lodebar. Talvez você está aí vivendo com o que restou, não é mesmo? E o que restou não é suficiente para te inspirar a voltar. Mas, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Que Deus, isso aconteceu na minha vida. Gente, não importa quantas perdas, não importa se nós não vamos recuperar tantas coisas, porque quando nós entramos no processo de restauração, a gente vem com restrições, a gente vem com perdas, a gente vem com coisas irreparáveis, mas a sua vida não é irreparável, a sua vida não é irrecuperável, a sua vida não é imperdoável. Deus te perdoa, Deus te restaura, Deus te levanta, meu querido, e o que importa é a sua vida, não são as perdas. Não importa quantos vão deixar de te honrar, não importa quantos já desacreditaram de você e vão continuar desacreditando da sua restauração. Importa que o Senhor está contigo. Agora é o seguinte, quando você está no fundo do poço, arrebentado, você está cabisbaixo, olhando para baixo, você olha ao seu redor, você não vê saída. Eu diria neste momento para você que a luz, ela não está no fim do túnel. A luz está lá onde tudo começou. E se não importa a profundidade em que você está dessa crise, desse poço, você tem que olhar para cima. Eu vou fazer uma metáfora aqui, olha, olhando para cima, você vai olhar para aquele que é soberano, aquele que está sobre todas as coisas. Olhando para cima, nesse buraco onde você se meteu, você vai ver uma luz. É aí que você tem que colocar os seus olhos, é nessa esperança. E você tem que se cercar de pessoas que vão te ajudar a focar na esperança que está em Deus. E deixa eu dizer uma coisa, você pode olhar para a vida de Elias, você pode olhar para a vida de Davi, você pode olhar para a vida de Moisés, para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, você vai encontrar na Bíblia de capa a capa pessoas que viveram crises. E normalmente, quando Deus entrou com essas pessoas no processo de restauração, sabe para onde Deus as levou para recomeçarem suas vidas? Exatamente naquele ponto em que elas começaram a cair. Está aqui, olha, o centro dessa minha reflexão para você. Deus vai te levar de volta para o lugar onde a crise começou. E é ali que é o centro principal desse processo de restauração da sua vida. Você vai fazer o caminho de volta. E no caminho de volta, você vai se deparar com pessoas que talvez você julgou foram as culpadas pela sua crise, pelo seu fracasso. Você vai se deparar com instituições, com agências missionárias, com igrejas que você julgou serem os culpados pela crise e o seu fracasso. Você vai se deparar com situações que serão revividas e quando isso acontecer vai doer na sua própria carne, mas você vai superar. Você vai superar. Saia desse lugar de vítima e se coloque no lugar de sobrevivente. Quando você chegar lá em cima, no lugar exatamente que vai ser a sua saída, mas que no outro tempo foi a entrada da sua crise, ali vai começar um patamar onde Deus vai revelar novas revelações para você. Deus vai fazer que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Deus vai te ajudar a reconstruir um novo ministério. Deus vai trazer sobre você uma unção, uma porção nova do Espírito Santo. Deus vai trazer revelações relacionadas à sua própria experiência e que vão abençoar muitas outras pessoas ao seu redor. É lindo o que Deus faz. Eu sou um testemunho disso, meu querido. O ministério que hoje eu desenvolvo de restauração é fruto da minha restauração, do processo de Deus na minha vida. Não fuja dele. Saia de onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus traga realmente forças e esperança para você nesse processo de restauração. Mas pelo amor de Deus, não trate equívocos, erros, como se fossem os piores pecados da sua vida. Mas também não trate pecados como se fossem simples equívocos e simples erros da sua vida. Pecado precisa ser tratado como pecado, confessados, restituídos. Vá de volta pelo caminho.
Encontre as pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão. Encontre as pessoas para as quais você precisa restituir, faça o que for preciso. E encontre o Senhor, que é Deus da sua vida e é aquele que te levanta. Meu Deus, em nome de Jesus, toca as pessoas que estão me ouvindo. Que elas sejam abençoadas e restauradas, fortalecidas nesse novo processo, nessa nova fase de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.